Olá pessoal, estamos de volta, Imagem PR Fuxado Talks aqui. Hoje um bate-papo bacana, super legal com nossa querida Luana Bastos, radiologista, professora, tenho o maior carinho por ela, ela coordena junto com Leila e Thaís toda a parte de laudos e toda a parte de cuidado que a gente tem, né, com esse lado científico da Imagem PR Fuxado. Então, é com muito prazer, com muito carinho que eu recebo aqui. Luana, obrigado pelo carinho de estar aqui, ter aceito o convite da gente bater esse papo e essa conversa que eu sempre digo, né, que é como se a gente estivesse batendo um papo aqui na recepção da Imagem PR. Essa é a ideia do nosso podcast, né, e a gente debater, falar um pouco, as pessoas conhecerem um pouco mais quem é Luana por trás daquela professora, da radiologista, né, e eu acho que esse é o intuito do bate-papo aqui, para que a gente consiga trocar essa ideia aqui, 40, 50 minutinhos, sobre esses assuntos, tá? E pessoal, se inscrevam no canal, que isso é importantíssimo para a gente, divulguem nos grupos de WhatsApp, quando saírem os episódios, notifiquem para receber as informações quando o episódio sair, e façam o máximo possível para que essas informações cheguem aos outros, para que a gente consiga crescer aqui na plataforma, tá bom? Giovanni, boa noite, mais uma vez aqui, meu co-hoster de sempre, então uma boa noite para o pessoal aí. Boa noite, pessoal, bem-vindos novamente, professora, obrigado por aceitar o convite, eu sei que é difícil, mas vamos tentar bater um bate-papo legal, que você saia feliz aqui. Obrigada. É isso aí, Lua, eu te conheço já há muitos anos, né, eu não vou falar o tempo, senão a gente acaba revelando as idades aqui, mas eu tenho muito carinho por você, de verdade, eu acho que você percebe isso, né, eu tenho, assim, muita tranquilidade, né, no momento lá, quando eu comecei 2009, 2010, a fazer laudos em tomografia, eu ficava imaginando com o crescimento da Imagem PR Fuxado, como eu poderia escalonar isso com segurança, né? E você foi uma das primeiras pessoas a entrar na equipe, né? A primeira, na verdade, foi Thaís que entrou, porque na verdade era você que ia entrar, mas você não pôde, porque você tinha um compromisso com a outra radiologia e você não queria, na verdade, assumir mais um naquele momento, né, de sua vida. Mas eu me senti muito tranquilo no momento que eu sabia que era você, né? Porque eu sabia que você tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto, né, de laudar com muita segurança e muita tranquilidade. Mas fale um pouquinho da sua escolha lá no início, por que você escolheu radiologia? Bom, boa noite a todo mundo, né? Por que eu escolhi radiologia? Quando os alunos às vezes perguntam para mim, eu costumo dizer que eu não escolhi a radiologia, foi a radiologia que me escolheu. Porque quando eu estava na faculdade, eu pensava outras áreas, mas assim, radiologia não era uma opção. Radiologia fazia parte das outras áreas, né, para mim. E aí eu lembro que eu era monitora de cirurgia, eu era extremamente carniceira. E eu gostava mesmo da parte de cirurgia, só que o que acontecia? Quando os meninos me chamavam para ajudar, acabava que pedia muito para eu ajudar eles a radiografar. E aí ficou aquele burburinho dizendo que as minhas radiografias sempre saíam certas, sempre saíam boas e tal. E aí eu ficava mais tempo no box de radiografia do que ajudando os meninos lá. E aí os próprios professores da cirurgia começaram a fazer piada. Você não é cirurgiã, você é radiologista. Eu falei, não sou. E aí ficou essa coisa e depois eu comecei a realmente olhar, né, com outra perspectiva para a radiologia. Fui fazer iniciação científica na área e aí, quando eu me formei, eu já sabia que eu ia fazer radiologia, né? Já entendi que era esse o caminho mesmo. Você é a primeira convidada radiologista, né, mesmo, que a gente teve aqui, né, que está tendo aqui hoje. E, assim, é engraçado que hoje eu estou em casa, hoje eu estou com uma colega de especialidade, e é engraçado de entender que as pessoas ainda hoje olham o radiologista com um certo...
não é como... Tinha uma época que as pessoas falavam, eu não sou médico, eu sou ortopedista, né? Que o ortopedista tinha aquela coisa que não era médico, né? Brincadeiras, né, que existiam há muito tempo atrás. E radiologista tem essa questão também. As pessoas acham que nunca colocou a mão na boca do paciente, não interage ali, não sabe o que é o dia a dia, e não consegue entender que é uma outra visão da odontologia, né? E o que você acha disso? O que você pode nos falar aí para os... Quando eu entendi, né, que eu ia seguir a radiologia, passei por um momento, assim, até de crise, vamos dizer. Poxa, mas eu fiz a faculdade toda e agora eu não vou atender mais. E eu era muito habilidosa, eu tinha bastante jeito, né? Aí fiquei naquele momento, né? Mas eu percebi que, enquanto radiologista, eu me sinto hoje uma dentista muito mais completa. Perfeito. Porque, assim, eu participo do planejamento com implante, eu participo do planejamento da endo, eu tenho que discutir com o pério, eu converso com a odontopediatra, a orto traz alguma dúvida para mim, então eu acabo me atualizando de vários... Eu não vou fazer, né? Mas chega para mim as novidades de várias áreas e a gente tem que entender aquilo, né? E olhar aquela imagem, saber que aquele material novo surgiu ali e aí vai começar a aparecer para mim. Então, eu hoje me sinto mais completa sendo radiologista, né? Uma dentista mais completa e sendo radiologista. Apenas, entre aspas. Só apenas. A gente é uma área, né? Como todo mundo tem, a gente está aqui a serviço dos outros colegas, né? De interagir. É isso. É bacana isso, porque assim, a gente tem uma visão na faculdade, mesmo passando por 3 semestres de radiologia na Baiana, porque eu fui aluno da Baiana também. Mesmo passando por 3 semestres de radiologia na Baiana, a gente tem uma visão muito de atendimento, de dentista de mocho da coisa. E é interessante por quê? Porque a gente aprende que a radiologia é para servir a clínica. De fato, tem uma certa verdade nisso. Mas eu costumo falar que todo bom especialista necessariamente é um bom clínico. Mas não necessariamente de habilidade clínica, mas de habilidade diagnóstica. Conhecimento mesmo. De conhecimento. E, assim, hoje eu vejo todo mundo querendo ser muito técnico, muito especialista, muito habilidoso, só que, na verdade, tá deixando para trás o conhecimento, que é isso que você falou. Você tem uma vivência com todas as áreas, que te dá uma bagagem de conhecimento e feedbacks de outros dentistas, que enriquece muito a sua experiência e a sua prática como radiologista. Isso é muito legal, muito interessante. Certeza. E assim, hoje o radiologista, né, depois de ter feito alguns, quer dizer, feito o equivalente talvez a um módulo de especialização de radiologia, eu vejo, assim, de forma muito clara, até porque eu estagiei anos com o Sérgio, o nível de profundidade da radiologia. Se você pega um implantodontista que não teve esse nível de vivência, ele tem muito pouco conhecimento de patologia, ele tem muito pouco conhecimento sobre os tons de cinza, sobre como manipular uma radiografia. É raro o especialista que saiba abrir um Daikon. Sim. Isso é muito ruim, porque, assim, além de facilitar o trabalho do radiologista, reduz o poder diagnóstico do cara. Hoje a gente recebeu a Mônica Mata aqui, algum tempo atrás. Ela faz questão de mostrar e de ensinar os alunos dela a mexer num Daikon e fazer um diagnóstico mais completo. Isso é fascinante. Então, assim, hoje na graduação lá, como é que você consegue já colocar essa pulguinha do Daikon da tomografia atrás da orelha dos alunos? Como é que tá isso? Eles aceitam? A gente já tem conseguido, né? Porque as coisas foram evoluindo. Hoje eu tô lá na Baiana e lá a gente tem uma estrutura bacana, a gente tem um tomógrafo, então a gente tem um laboratório de informática, então a gente tem como ampliar isso. E fazer essa conexão até com as outras disciplinas, né? Integrar. Então a gente, né, tem esses momentos com os meninos, a gente já consegue colocar nos cronogramas, são muito, às vezes, fechados, né? Mas a gente consegue colocar uma aula de tomo, às vezes tem semestre que a gente consegue encaixar uma prática, aí tem as jornadas que, né, frequentemente a gente coloca algumas temáticas sobre isso também. Então eu acho que hoje, né, comparando com a minha formatura, o pessoal já sai com uma visão diferenciada, porque eu sempre falo, gente,
tomografia não é um fato isolado mais. Tomografia é realidade, é dia a dia do dentista. Então não é, eu vou precisar pedir uma tomografia. Não, é corriqueiro. Eu hoje só trabalho com tomografia. Então tem volume, porque se não tivesse eu não pagava minhas contas, né? Então tem volume. Então é para eles entenderem, né, que às vezes dentro da faculdade a gente limita os casos, questões de acesso, mas que no dia a dia, fora, né, dos muros da faculdade, a gente tem bastante saída e eles precisam estar, né, já ter alguma noção. Então, alguma noção eles já estão saindo. E o que você acha de uma formação geral, não falando especificamente da Baiana, de talvez uma expansão da quantidade de carga horária da radiologia dentro da universidade? Você acha que cabe? O que é que você acha sobre isso? Na verdade, a tendência hoje dos currículos é tentar horizontalizar, né, as disciplinas ou componentes e trabalharem de forma integrada. Então, a gente construir disciplinas entre áreas tradicionais da odontologia. Então, por exemplo, a radiologia junto com a patologia, ou a estômato, ou a cirurgia. Eu dividi várias matérias já em outras faculdades com galera de cirurgia, né? Porque aí entra a questão do diagnóstico, aí entra o auxílio da gente para o diagnóstico e o planejamento cirúrgico e o anatomopatológico, enfim. Então, essa integração eu acho até mais válida do que simplesmente aumentar uma carga horária e não planejar. Então, essa integração, a gente está num ambiente de clínica, junto com outras áreas, e aí surge um paciente com uma imagem, que é isso aqui? Chama ali a professora da radiologia, vamos ver aqui, aí a gente discute o caso. Então, isso agrega muito mais, eu acho, para o aluno, do que as disciplinas puramente. O meu currículo ainda foi muito separadão, assim. Hoje em dia, a tendência, né, o Ministério da Educação, é fazer essa questão mais horizontal. Eu acho que isso agrega bastante para a formação dos E falando sobre aluno, né, já que a gente tocou nesse tema, o que é que você está vendo hoje dessa nova geração, né? O que é que você consegue enxergar de diferente do momento que você começou a ensinar para o momento atual? O que você vê de diferente? Eu sinto a passagem, né, do tempo de uma forma diferente com relação à educação. Porque eu envelheço, vamos dizer assim, ou eu amadureço, eu fico mais experiente, e os alunos sempre passam por mim, então eu fico ali naquela faixa etária, então eu vou vendo aquilo, né, de forma muito própria de enxergar. Então a gente consegue ver que há uma diferença na forma de captar a informação, porque eles nasceram numa época completamente diferente da minha, né? Então tem toda a tecnologia disponível. Isso traz alguns benefícios, mas por outro lado traz algumas questões que a gente fica, né, até meio preocupado. Então é aquela coisa, é achar um meio termo, porque eu não estou 100%, né, a minha geração ou os mais experientes do que eu não são 100% o tempo todo corretos, e nem eles. Então a gente tem que achar um equilíbrio geracional ali para conseguir transmitir esses conhecimentos da melhor parte. Os dois lados vão ter que ceder, né? Em algum momento os dois lados vão ter que ceder. Então, muitas vezes eu trago recursos mais... TikTok não dá pra mim. Eu falo que TikTok é meu limite. Já é uma linha que não dá pra cruzar. Já não dá, né? 30 segundos. Mas um vídeo no YouTube, uma coisinha no Instagram, trazer um aplicativo, sabe? Dá pra gente fazer essas coisas mais assim, né? Para poder atrair, tornar a questão, né, o ensino mais interessante. E você acha também que eles tendem a captar as informações mais daquela forma mais cartesiana, com mais dificuldade? Sim. Aquele método mais antigo de ensinar, de professor quadro negro, né? Nem é mais quadro negro, enfim. Aquela coisa realmente muito engessada já não tem mais o mesmo, sabe, o mesmo apelo. São alunos que têm outras vias, outras formas, às vezes, de se conectar, de estudar, e a gente consegue canalizar em alguns momentos para fazer aquilo da melhor maneira possível,
né? Eu vivo uma eterna briga com o chat GPT, sabe? Por um lado, eu acho interessante alguns recursos, mas por outro, eu tenho vontade de matar aquela mulher. Né? Porque às vezes ela dificulta as coisas. É isso, porque assim, na verdade parece que ela vai entregar tudo, mas na verdade entrega às vezes tudo muito ruim. Muito fraco. Eu acho que você sabendo utilizar a ferramenta, você consegue explorar. Mas às vezes eles não têm a maturidade certa e aí podem se perder numa informação errada, né? E aí quando a gente fala de livro parece que é uma coisa dos astecas, dos maias, né? Mas, poxa, ainda é válido, eu acho. Eu sou um defensor ferrenho de você ir sentar a bunda na cadeira, abrir um livro, comprar livros, entendeu? Comprar livros, ter seus livros de cabeceira. Eu tenho 4 livros de cabeceira hoje. Anatomia, patologia, farmacologia, que a gente não sabe prescrever, e um livro de implantodontia avançada. São meus 4 livros de cabeceira. Meu livro de anatomia, eu risco toda semana. Toda semana eu risco. Por quê? Porque você vai ter um aprendizado diferente e o livro, cara, vocês não têm noção do que é escrever um livro. Você tem muito estudo, você tem muita validação, ninguém vai querer colocar uma besteira, uma asneira no livro. Agora, você pegar um artigo, jogar na internet, um artigo que você escreveu às vezes em 2 dias, mal lido, mal escrito, sem revisão nenhuma, numa revista que não tem uma procedência muito legal, até uma publicação, entre aspas, pode não ter tanto critério. Não, saiu uma matéria, um estudo recente de que não sei quantos % dos trabalhos científicos ultimamente publicados tem dedo de IA. Então até as pesquisas estão ali, às vezes, sendo manipuladas e quem controla isso? E aí, na hora que a gente for aplicar no paciente, aquilo vai funcionar? É muito sedutor, né? Você escreve ali, ele responde qualquer coisa que você botar, ele vai lhe responder. Então, você pode simplesmente chegar lá e falar assim, pega esse arroba aí e faça um roteiro de um podcast. Ele vai fazer um roteiro certinho, só com o arroba da pessoa. Eu tenho estudado muito inteligência artificial. Existem algumas inteligências artificiais de vídeo hoje que você escreve tudo, você grava 30 segundos falando alguma coisa para a inteligência artificial, você escreve o que ela quer, o que você quer que você fale, e a inteligência artificial vai lá e faz um vídeo com você falando tudo aquilo que você escreveu, seja 40 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Já existem podcasts no mundo que você não tem 1 minuto a pessoa falando, que é inteiramente feito por inteligência artificial. Então o negócio ele tá muito mais avançado do que quem não mexe com inteligência. Pessoal, ouve chat GPT, mas se você não mexe ali, se você não tá pesquisando, eu tô com 3 assinaturas de inteligência artificial. Uma delas é para fazer vídeo. É difícil você aprender a mexer. Você pega a manha, você pode fazer vídeos de nível cinematográfico com poucas palavras. Pois é, aí o pessoal usa isso em artigo, aí o jovem, ele vai estudar por isso, aí cai no artigo mais ou menos, pede para a inteligência artificial filtrar, mas não tem conhecimento suficiente para filtrar ainda, e aí entrega para o aluno, às vezes, muita coisa errada. Sim. É o que eu falo, por exemplo, meu pai, ele gosta de ler na internet algumas questões sobre saúde e tal, etc. E ele, de vez em quando, lê uma bobagemzinha ou outra. Aí ele vai me perguntar, eu falo, pai, não, isso tá errado. Onde foi que você leu? Num blog. Tá, beleza. Tudo bem. Se for um cara legal que escreve um blog baseado em ciência, é um espetáculo, ele tá promovendo. Mas qual é o blog? Receitinhas de não sei o que lá. Cara, não vai ter procedência isso. Às vezes quem tá escrevendo é uma criança de 13 anos. Ou uma inteligência artificial guiada por uma criança de 13 anos. Então, eu acho que no mundo da inteligência artificial e no mundo que já existia, 12 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, a gente já caía direto no PubMed e ia ler no PubMed, mas a gente não sabia filtrar. O aluno de universidade, na minha humilde opinião, falta ele aprender a filtrar o que ele vai ler. Informação tem. Informação tem. Tem, né? Muito. Boa ou ruim? Tem.
importante é filtrar. Porque senão você cai em vários erros. Isso é horrível, infelizmente. E com relação, Lua, a esse lado de laudar, né? Fala um pouquinho sobre isso. É algo que compõe uma boa parte da sua vida, né? Que é a sua rotina. Fale um pouco, né, disso. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu queria que você falasse primeiro, né, como radiologista. Eu divido, não é, a minha carreira, vamos dizer, na parte da docência e da parte do laudo também. Porque acho que as duas coisas, em muitos momentos, acabam se complementando, né? Porque a vivência que eu tenho das imagens, dos laudos, eu também levo para a sala de aula. Então, eu menciono um caso que eu vi, né? E aí a gente vai trocando experiências. Então, assim, se eu ficasse apenas, vamos dizer, em sala de aula, eu não teria essa conexão com o desenvolvimento, né, das áreas afins. A gente acaba ficando mais voltada para a docência. Então, as duas áreas, para mim, né, eu gosto de estar nos dois ambientes. Assim como eu gosto de estar na graduação, mas gosto de estar na pós-graduação também, né? São ambientes diferentes e se complementam, né? E ajuda a gente ter uma visão assim da odontologia como um todo. Então, o dia a dia com laudos, né? Eu também tento priorizar. Né? Eu comento, né? E eu adoro falar isso nas minhas aulas, que o radiologista é como um padre, né? Ele sabe dos pecados da pessoa, dos erros, mas não pode falar para ninguém. Então aquilo fica guardado ali, né, que é uma informação nossa, mas a gente vê o dia a dia, né, das pessoas, os acertos, os erros, e... A gente resenha entre a gente. Poxa, Lua, não Nada precisa mais falar, né? É uma fofoquinha radiológica. Nada mais justo. A gente justo. enrola, né? Tipo, fulano, tu viu o que fulano fez? Que absurdo. Poxa, Lua trouxe o lado a gente furo. fala. A gente Gostei. A gente fala, eu não tô ouvindo os negócios. Isso vai dar problema. Minha cara, né? Mas não é exposto mais de vocês. Não, é entre a gente. Bem off, ela fala. Mas isso vai dar um corte, viu? Isso vai dar um corte. Esse corte vai ser polêmico. Com certeza. Todo mundo acha que não fala de você, você acha que não fala de mim? Isso aí é o mais comum que tem. Então. Gente, essa é uma das grandes características da Luana. Eu adoro isso, esse humor. Ela é muito bem-humorada. Sempre gosto de estar do lado dela, porque eu gosto de estar do lado de pessoas bem-humoradas, né? Então, conviver com pessoas assim é bem legal. Mas, Lua, então, tirando esse lado, mas é interessante como a gente a gente consegue uma conexão com aquele colega, né? Às vezes tem uns que só confiam naquilo que a gente vai falar, né? Naquilo que a gente passa, né? Então a gente tem, de alguma forma, o que é que eu quero resumir disso tudo, é que o radiologista, ele na verdade, ele parece, como o Lua falou, parece não ser muito dentro do contexto da odontologia, mas ele é o hub central. Ele conecta com todas as especialidades, ele está em contato com tudo, ele está em contato com todos os serviços e todas as coisas que estão acontecendo naquele paciente. Então, se o paciente vai para o implantodontista, se ele vai para o endo, se ele vai para o protesista, se ele vai para o pério, ele vai ter que passar obrigatoriamente por uma tomografia e ele vai estar interligando todos aqueles especialistas num bate-papo, às vezes numa mensagem e numa informação. Então, é muito relevante o papel do radiologista dentro da odontologia e na área médica, né, como um todo, né? Então é importante a gente entender isso. E mais do que tudo, também entender que a gente traz um contexto, né, de bagagem ao longo da vida que às vezes nos credencia a dar informações e trocar informações com profissionais que às vezes eles talvez eles não imaginassem que a gente pudesse ter essa bagagem toda, né? Eu comento com o Giovanni que hoje talvez eu tenha mais informações da implantodontia que muitos implantodontistas, né? Porque eu tenho que saber componentes de quase todas as marcas, eu tenho que entender todos os tipos de implantes,
os tamanhos, os diâmetros para cada... Eu só não faço implante. Eu digo que eu sou implantodontista do metaverso. Pode ser que você desenrole. É igual pra ter dor de cabeça e comprar Tilenol? Pelo amor de Deus, Tilenol. Eu sou implantodontista do metaverso. Né? Então eu faço parte desse processo, né? E fico feliz quando a gente tem um feedback positivo, né? Graças a Deus, sempre é a maioria, né, das pessoas mandando, poxa, Sérgio, ficou legal aquela cirurgia, aconteceu exatamente como você previa que ia acontecer, ia ter baixo travamento e que por isso eu precisava fazer isso, aquilo, outro. Então isso é bacana, né? Entender que você também está fazendo parte do processo ali, compondo aquela história, né? Nós somos os bastidores, né? E, na minha opinião, devia sair um pouco dos bastidores. Por exemplo, você pega... É incontável a quantidade de colegas ortodontistas que chegam pra mim e falam assim, Gil, pô, o que você acha aqui dessa tomografia? Uma lesão? Aí você vê lá, fala assim, cara, primeiro, você tá numa panorâmica, você tá vendo uma imagem ali com a densidade aumentada, né? Qual a primeira coisa que você faz? Não sei. Pede a tomografia. Pede ajuda ao radiologista. O radiologista tem que estar do seu lado nesse sentido. Você tem que ter um radiologista de bolso, como eu falo. E tem que entender que, cara, você não precisa ficar desesperado. Faz o exame, vê o resultado, espera, conversa com o radiologista, seu radiologista de bolso, e fala, porque muitas vezes é uma esclerose óssea. Sim. Às vezes o paciente ele tem uma pequena hipercementose que deve ser diagnosticada antes do tratamento ortodôntico. Para o implantodontista, cara, você faz uma panorâmica, você tem um exame bidimensional, você não tem a noção real desse osso. Faz uma tomografia, conversa com o seu radiologista, manda para cirurgia guiada. E eu acho ainda, inclusive, que nas especialidades, nas especializações, deveria ter, sim, pelo menos aí uns 10% de carga horária dedicada à integração com radiologia. Eu até consigo, porque eu dou bastante aula, né, em outras áreas, na prótese, na implantodontia, na orto. Então, participo, né, como professora convidada, colaboradora em vários cursos, e aí tento levar justamente essa visão, né? A gente fala a parte bidimensional, tradicional, mas a gente fala de tomografia também, né? A radiologia participa de tudo, né? Como a gente acabou de falar. Então, é bom dar essa noção para eles ali naquele segundo momento de formação também, além do momento da graduação, né? Levar mais uma vez essa informação. É extremamente importante, porque assim, muitas vezes, eu acho que uma das questões mais comuns é durante a confecção de um retentor intraradicular, o colega que está fazendo ali, ele não faz nem 50% do conduto. Então, assim, a gente tem regra, né? A gente tem uma quantidade mínima para aquele retentor estar dentro do que preconiza a técnica. E às vezes o pessoal faz uma técnica radiográfica indevida, aí essa técnica alonga ou encurta o dente, ele não consegue atingir o objetivo, depois o paciente cursa com o quê? O retentor soltando. Aí o retentor soltando, aí reinfecciona o canal, o paciente tem que retratar o canal. Por quê? Porque às vezes não domina uma técnica radiográfica, que hoje é básico. Hoje, pô, você pega um prédio como aqui o CEO, talvez metade das clínicas tenham um filme radiográfico digital. Só que precisa saber manipular, até porque o que a gente aprendeu na faculdade, o que minha geração e antes aprendeu na faculdade, foi o filme tradicional. Esse filme tradicional era maleável. Ele entrava em qualquer cantinho da boca. Era mais difícil você encurtar o objetivo que está ali no centro da radiografia. Hoje é mais fácil, porque o raio-x digital, se não for com a câmerazinha de revelação digital, ele é rígido. Ele não vai entrar em determinados locais e aí você não vai acertar. Não vai acertar a técnica da bissetriz naquela angulação preconizada de tantos graus. E assim, o domínio da radiologia maior, né, talvez garantiria menos problemas, menos iatrogenias e resultados de mais sucesso e mais longevos. Eu acho que, pô, não devia ser uma aula, 2 aulas, 3 dias de aula. Não, devia ser, pô, especialização de implante são 1000 horas, devia ser 100 horas aula. De noite, que seja, clínica de radiologia. Ó, pessoal, estamos na prótese. Estamos na prótese, vocês vão pegar todos os pacientes de retentor intraradicular, vocês vão fazer toda a desobstrução do conduto,
com a professora de radiologia do lado, instruindo vocês as radiografias. É interessante, seria bem utópico. Porque a parte prática acaba não tendo, né? Nesse sentido de aquisição de imagem, realmente não damos esse foco. A gente vai para o diagnóstico, a gente vai para a interpretação ali das condições, né? Mas é uma possibilidade, principalmente porque a graduação a gente não consegue abordar tudo, e às vezes na graduação o aluno ainda não decidiu, não tem ideia do que ele vai fazer. Aí ele, eu não gosto de endo, não vou prestar atenção em endo. Eu gosto de prótese, vou prestar atenção só em prótese. E aí vai que lá na frente depois ele muda de ideia, e aí perdeu aquele momento, né? Já é a questão da maturidade, você falou, uma turma muito novinha, né? Mas a gente tenta fazer o nosso trabalho. Faz parte. Professora, e conte um pouquinho mais de sua vida, como é que tá a expectativa da maternidade? Estamos vivendo aí esse momento, né? Tô com 6 meses, então atualmente, né, levando, graças a Deus, tá tudo bem, então a gente consegue ainda levar a carreira e, né, a gestação, mas em breve a radiologia vai me aguardar um pouquinho. E aí depois eu volto. Mas fale um pouquinho mais. Foi uma coisa programada? Foi uma coisa meio que você não esperava e veio? Me conte um pouquinho. Não, tinha uma certa programação, mas confesso que foi mais rápido do que a gente imaginava. Né? E foi uma boa surpresa. Né? Veio no momento... Você se sente preparada para ser mãe? Veio no momento certo. Cara, não sei, porque são muitos aspectos, né? Você que tem aí tem 4. Uma horda de crianças. Um bando de menino, você já deve saber. Então, assim, eu acho que eu tenho, né, hoje um perfil diferente, né? Sou uma mãe um pouco mais madura, por assim dizer. Então, isso traz algumas preocupações, por um lado, mas traz um pouco mais de tranquilidade do que talvez se eu tivesse optado pela maternidade com 25 ou com 30 anos. Então, né, é uma outra perspectiva, um outro olhar para algumas situações que eu vejo hoje e que eu vou passar em breve, né? Sim. Vamos ver na prática, eu tiro por Bárbara, né? Bárbara teve Maria aos 42, né? Então ela já tinha uma maturidade totalmente diferente do que quando ela teve Arthur, né? Que foi praticamente 10 anos antes. Então, 32 para 42 é uma diferença muito grande. E a gente percebe que eu acompanhei as duas situações, né? Não tão perto no início com Arthur, mas eu estava com ela já com Arthur, já com 2 anos, eu já percebia ela muito ainda insegura, muito verde, né, no processo. Uhum. E ela com Maria, não, ela já, só no choro ali, ela já sabe o que Maria queria, já consegue interagir com a criança de uma forma mais segura. E a criança é impressionante como ela percebe com muita facilidade se você está seguro ou você está inseguro. E isso, eles são assim uma esponja de sentimentos. Captam, né? Captam com muita facilidade. Então, você vai perceber rapidinho que se você estiver segura, tranquila, a criança fica tranquila. Se você estiver ansiosa e com medo, a tendência é que que a criança também se sinta assim, né? E é impressionante como eles conseguem perceber, né? Não sei se é uma energia, se é a forma que a gente lida com eles, mas eles captam isso com muita facilidade, né? Então, eu acredito, né? E você também tem grandes exemplos perto, né? Thaís com 3 meninas, 2 gêmeas, então é difícil, né? Eu imagino que tenha sido bem difícil para ela, deve estar sendo ainda difícil. Tanto é que quando eu fui para fazer o primeiro exame, eu já fiquei até de olho, eu falei assim, tem hora de dar uma dobrada assim, eu vi 2 negócios, eu falei, uma imagem hipoecônica. Me diga que é um. Aí ela fez, não, é um só. Mas veja bem, foi por pouco, quase seriam 2. Um saquinho gestacional ali no cantinho. Então ela disse,
foi por muito pouco. Olha aí, hein? Eu falei, meu Deus do céu, não sei onde é que ia caber aqui não, mas enfim. 2 radiologistas na minha equipe com 2 gêmeos. Nossa Senhora, né? Não era pra ser mesmo, não. Deixa um que tá ótimo, Ave Maria. Mas é isso, né? Eu acho que a maternidade vai trazer aí pra você, com certeza, aí um outro lado da vida, né? Realmente. E você tá ansiosa? Como é que você tá? Fale um pouquinho. Menino, ainda não. Porque Eu tô achando você bem zen. tô, né? Eu acho que assim, eu tive poucos sintomas assim clássicos e tal. Então a minha vida, a minha rotina ainda tá muito tranquila, muito igual. Então tem horas até que eu tô fazendo alguma coisa que eu até esqueço, aí eu dobro assim, eu falo, um negócio estranho aqui, volume diferente. Mas eu acho que algumas fichas ainda não caíram, porque talvez eu esteja, né, graças a Deus, tendo uma gestação tão leve que me permite ainda, né, muita flexibilidade do meu dia a dia. Mas talvez, né, daqui a pouco com um volumezinho maior, a gente sinta mais Vai um ter pouco, né, adaptar algumas se adaptar. coisas. Mas por enquanto ainda tá na fase da tranquilidade, né? Então a ficha ainda não caiu na sua cabeça? Eu falo que ele é muito tranquilo, muito de boa, não tem me dado trabalho aqui dentro. Talvez ele tenha trabalho. Não, mas fora, isso, né? pelo menos Talvez dos meus que eu acompanhei, eles refletem muito o perfil, né? Por exemplo, Daniel, que é o meu filho do meio, né? Ele é bem tranquilão, e ele sempre foi bem tranquilo desde a gestação. Já Rafael, que é danado, ele desde a gestação já o tempo todo mexendo de um lado pro outro. Eu tava meio assim, né? Será que ele tá aguardando pra aprontar comigo aqui fora, né? Não, Sei lá, né? Vai que aqui fora ele toca o terror. Capaz. Pergunta pra sua mãe se você dá muito trabalho, que geralmente é assim, viu? Não, eu era de boa, eu era bem minha mãe tranquila. disse que eu dei muito trabalho. Agora, o lado de lá não era, não. Então tem as duas Para a moedas. vizinhança. As bandas do DNA vão brigar um pouquinho aqui. O fruto não cai longe do pé, não. Né? Então, existe essa possibilidade ainda. Verdade. Giovanni, então, tá lascado. Esse aí. Giovanni, como é que quem sai ao seu não degenera? Acho Não que minha irmã falava assim, né? Esse aí vai pagar Tomara que todos os puxe a mãe. pecados. Tomara que puxe a Tu mãe. já vai fazendo promessa desde agora. Não, dia desse eu vou andando descalço pro Bonfim, pra ver se vai. Porque o negócio é brabo. Aí você vai ter que ir andando até Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Pra ver se fica de boa. Ir pra Jerusalém no braço nadando. Uma promessa realmente. Mas, Lua, me fala um pouquinho ainda sobre radiologia. Qual o exame mais te agrada laudar? O que é que você mais gosta de fazer? Do ponto de vista da técnica em si ou da área, sei lá, do especialista? Não, eu acho que assim, do exame da área, né, que você mais gosta de laudar, que você assim se sente mais, digamos assim, que é um exame mais prazeroso para laudar, digamos assim. Eu sempre falo, eu tive numa palestra com os meninos da Liga de Endo recentemente. Eu falo em endo me dá dor de cabeça. Porque os casos de endo nunca são simples. Algumas vezes, né? Quando é simples, você, na hora de abrir o DAI, em 3 segundos você viu o negócio, tá tudo resolvido. Ou é rápido, ou Se você não viu, você vai ficar debruçado lá, e eu vou ligar pra Thaís, eu vou ligar pra Sérgio, abre aqui, não sei o que, reconstruir essa imagem assim, porque é uma dor de cabeça. Então, mas é desafiante, é interessante, né? Mas é aquele exame que você tem que estar de boa pra abrir. Mas, assim, o que eu gosto, assim, de interesse meu mesmo aí, pessoal, que eu gosto muito da região de articulação, né? Eu gosto muito de ATM. E aí, então, quando vem um exame, uma tomografia de ATM... E foi uma área, né, que você fez, né? Acho que foi o seu mestrado? Foi o mestrado e o doutorado. Ah, tá. Foram os dois, a linha de pesquisa com imagem de ATM, né? E inicialmente foi um baque para mim, quando eu recebi a notícia que ia trabalhar com aquilo, né? Mas hoje virou uma paixão, eu realmente gosto bastante. E é uma área tão boa, né? Porque assim, é uma área muito vasta, né? E é são múltiplas as
formas de atuação sobre a ATM, né? E a gente tem várias escolas, várias condutas, várias formas de trabalhar. O que você vê hoje em termos de trabalho com a ATM? O que você vê assim, de resultados mais positivos? Eu percebi muito que na época da pandemia foi um comportamento do fluxo de pacientes. Não sei se você percebeu, se você teve essa gestão aqui assim na clínica do ponto de vista, porque eu estou falando só da minha parte, né? Mas houve um aumento da procura, pelo menos da procura, né? Sim. De exame tomográfico voltado para a região articular. É assim, né? Não lembro quantitativamente assim, não cheguei a fazer esse estudo tão assim aprimorado, mas era notório como mais pessoas começaram, né, a indicar os pacientes para fazer a tomografia de articulação. Não que a tomografia fosse resolver todos os casos, né? Alguns isso, né? As pessoas acham que, às vezes, falando tomografia de ATM, você vai ter o diagnóstico fechado daquela dor. Não vai, gente. Aquilo é uma parte do exame. Você vai precisar ter outros exames para fechar o diagnóstico. A ressonância vai entrar muito forte aí, né? Porque a gente vai conseguir ver toda a parte de ligamentos, de menisco e toda a parte que vai compor ali o tecido mole e muscular. E a parte óssea, aí sim a gente consegue ver muito bem, né? E eu digo que a gente consegue ver melhor do que num tomógrafo médico. Com certeza, né? A gente tem um nível de resolução, eu acho, mais acurada. Pelo menos eu gosto mais de TCFC do que multivase para esta finalidade. Sim, não tenho dúvida. Né? Para esta finalidade, sim. Então, na pandemia, eu tive essa percepção e achei interessante, porque acaba divulgando a funcionalidade do exame para tal, né? Para tais situações. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha. É mais fácil laudar usando uma imagem do Morita? Oi, depois quando vocês apresentam essas coisas, né, você apresenta uma Ferrari, aí tu tem que voltar a dirigir sei lá. É complicado. É complicado. A gente, se a gente tem, né, que trabalhar com outras possibilidades, a gente vai, né, precisa. É o momento. Mas faz diferença. Faz, né? Nosso olho sente. E é aquilo. Existe uma máxima que diz que o. Eu não tô ganhando nada, viu? Se o Morita quiser me pagar, eu até aceito. Se quiser pagar em frauda, tá valendo. Aí o pessoal da Científica e Dental pode entrar em contato com a Luana, que ela tá bem interessada nessa parte aí das fraudas, né? Já resolve. Assim como a viagem pra Tóquio também, viu, gente? Agora não vai dar muito, mas depois eu aceito. Eu tenho muita curiosidade de conhecer o Japão. Eu tenho muito. Mas tem uma máxima que diz que o paladar, ou o gosto, né, principalmente o paladar, ele não regride. Quando você vai para um determinado estágio, você não consegue mais voltar. E aí eu percebo muito isso, né? Porque quando eu pego a tomografia, porque assim, a gente faz planejamento para a Bahia toda, hoje para o Brasil todo. A gente recebe material de todos os lugares do Brasil para fazer planejamento de guias. Então eu recebo tomo de todo tipo de tomógrafo. E tem uns tomógrafos, gente, que eu só de olhar a imagem, assim, essa aqui é a marca tal, né? Aí eu pergunto, fulano tal, esse tomógrafo é a marca tal? Eu digo, tá. Eu não sei se eu já contei para você uma história que aconteceu comigo. Eu trabalhava, né? Prestava serviço para vocês e para outra clínica há algum tempo atrás. E a funcionária da outra clínica me ligou e falou, olha, tem uma dentista aqui que tá querendo muito falar com a senhora. Teve um problema aqui na imagem e tal. Você posso dar seu telefone? Eu falei, não, tudo bem, pode passar. Ela passou. Porque era endo, né? Porque eu recebi o laudo aqui na imagem, sugere um monte de coisa, mas não afirma, mas não vê, né? Um laudo muito superficial e não gostei e tal, não sei o quê. Eu vou mandar para você um exemplo de um outro paciente que eu tenho aqui, com imagem muito boa, com um laudo muito descritivo, né? Eu acho que você poderia trabalhar dessa maneira. Falei,
Tá. Eu lembro desse caso. Aí mandou pra mim, né? Quando eu abri, eu olhei, eu fiz assim, a senhora pode, por favor, correr a imagem lá, correr o laudo lá pra baixo? Olha aí de quem é que é a assinatura. Era minha. Só que um exame foi laudado em um equipamento. Outro exame foi de outro equipamento. Eu falei, eu não consigo enxergar se o exame não me mostra. Então eu fui até onde eu podia, dentro das condições daquele equipamento, né? E no outro, eu fui até onde eu podia. E eu podia muito mais. Né? Mas era a mesma radiologista. Ela ficou tão sem graça, a mulher. Ela não tinha batido o olho, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa nem olha quem laudou, né? Olha só o texto e tal. E segue ali, né? Então, é importante a gente entender que um tomógrafo faz toda a diferença também nesse aspecto, né? O radiologista do lado humano vai... É o que o Gil sempre fala. O ser humano, né, é superior à técnica, né? A marca é superior à técnica. Como é, Gil? Você fala sempre? A técnica é superior. E sempre vai ser soberana ao material. Ao material, né? Só que... Se você for correr com sapato social e se você for correr com Nike, é diferente. Com certeza. Então, assim, não adianta nada o cara de Nike se ele não sabe correr. Mas se o cara for a mesma pessoa, tiver o equipamento X e o equipamento Y, ele vai ter uma performance melhor. Mas o Zen Bolt de sapato social vai correr muito mais do que você com aquele mais caro. Se o Usain Bolt bebesse metade do que eu bebo, tava resolvido. A gente chegava junto na linha. Mudando, professora. A gente sabe que você tem um trabalho bem legal aí, humanitário. Você faz sua contribuição para a sociedade. Você pode explicar um pouquinho disso daí? Você pode falar como é que você se sente ajudando? A gente tenta, né? Porque é muita coisa no mundo, aí a gente não vai conseguir sanar, mas a gente dá uma ideia, né? Então, assim, eu sempre me envolvi bastante em projetos sociais, né? Alguns grandes projetos que a gente tem por aí, e trabalhando com públicos os mais diversos, às vezes criança, às vezes idoso, às vezes, né, pessoas passando por tratamento de saúde, câncer, também pessoas de situação de rua. Então já tive experiência de ir em comunidade quilombola também. Então várias experiências nesse sentido e que a gente soma, né, pra gente também. E aí depois, né, junto com alguns amigos que nos conhecemos nesse meio, a gente acabou formando um grupinho também, pequeno, discreto, mas que também dá a nossa contribuição, né, em diversas áreas, aí, diversos segmentos, ou então a gente apoia alguma campanha que a gente conhece, ou a gente divulga uma pessoa precisando de, né, sei lá, doação de sangue, alguma coisa nesse sentido, né, dentro das possibilidades, porque todo mundo tem, né, seu dia a dia, a sua família, a sua carreira, mas a gente tenta negociar, ajeitar, né, um pouquinho. Consegui uma doação X, você me indica algum lugar, às vezes eles confiam muito, né, você indica tal lugar, não é... Hoje em dia tem golpe em todo que é canto, né? Então quando a gente conhece, a gente faz essa ponte também, que é interessante, né? Também prover essa confiança também. E você, eu tenho certeza que você deve ter essa mesma sensação quando a gente ajuda a pessoa. Eu tenho certeza que a gente se sente até melhor do que a pessoa que está recebendo. É verdade, porque às vezes aquela pessoa até não tem a percepção, ou às vezes até por dores que ela tá passando mesmo, às vezes você não recebe um muito obrigada. No começo era uma coisa que eu às vezes ficava meio incomodada, mas a realidade daquela pessoa não sabe o que é o sentimento de gratidão, então de alguma maneira, né, ele está sendo grato, às vezes não sabe expressar. Sim. Então, né, mas a gente leva aquilo pra gente. Fazer a sua parte é importante. Não tenha dúvida. Lua, me fala uma coisa, se você tivesse hoje que falar para uma radiologista ou um radiologista que está começando uma carreira hoje, o que é que você diria para essa pessoa? Que conselho você daria para ela? Eu converso bastante, né, lá na especialização da gente da BO. Então, várias vezes os meninos buscam a gente e procuram, né, não colocar assim o carro na frente dos bois,
né? Tudo tem uma gradação, tem uma curva de aprendizado. Então não adianta nada você querer trabalhar já de cara com um exame mais complexo, com um caso mais difícil. Poxa, pegue um casinho mais simples, divida ali com seu colega a opinião, discuta, aprenda, né? Troque essas informações. A gente tem essa possibilidade, diferente de quem às vezes está na clínica, você não vai poder olhar na boca do paciente, ficar em dúvida e pegar um telefone e ligar para o colega na frente do paciente. A gente tem, porque, né? Mas o paciente não está na minha frente, então, poxa, estou com dificuldade aqui num caso, Sérgio. Você pode dar uma olhada. Então, essa troca de experiências, né? Entre profissionais, não necessariamente uma pessoa mais experiente, uma menos, às vezes duas que possam estar em construção de sua experiência podem se agregar, né? Então eu sempre falo bastante essa dica para eles, assim, comece aos pouquinhos, troque, discuta com colegas, revise um laudo de um colega, você sempre vai ter uma coisa para acrescentar, somar naquela informação, uma visão diferente, porque a gente é diferente, né? A gente pode ter tido o mesmo ensino, mas um vai reparar numa coisinha, o outro vai reparar no outro, aí você vai somando e vai aprendendo, né? Então eu costumo dizer bastante isso, assim, para tranquilizá-los. Às vezes é aquela ansiedade, né, de começar, eu preciso entrar numa clínica. Pega um negocinho menor, pequeno, porque você não vai para uma clínica, né, bam, a exigência em cima de você é muito maior. Você está pronto para lidar com essa exigência, entende? Então, a gente vai ali, de pouquinho em pouquinho, na maciota. Entendi. Bacana. Gente, estamos chegando aqui mais uma vez no finalzinho já do nosso episódio. E eu queria, Lua, primeiro agradecer a você, mas antes disso eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente sempre tem esse momento aqui, que é o momento imagem, né? Que é o momento de uma imagem que te vem à cabeça, né? Como você poderia resumir a sua vida em uma imagem? Não é uma pergunta difícil, né? Para um radiologista, eu poderia falar muitas imagens, mas mordi minha língua, né? Recentemente, porque eu nunca gostei de ultrassom. Sempre achei uma imagem granulada, feia, sem definição, sem borda. E a imagem mais linda da minha vida eu vejo no ultrassom, né? Posso até mandar pra vocês verem, se não é lindo, é os dedinhos, é os eu vi bonitinhos, tudo certinho. no Instagram. Então não tenho como não dizer, né? Que é a imagem do meu menininho. É a imagem mais bonita que eu estou curtindo aí nos últimos 6 meses. É a imagem da minha vida. É um ultrassom, quem diria? É isso aí, gente. Bacana demais a conversa aqui com a Lua, né? Luana é uma pessoa muito, muito querida, muito carismática e tenho certeza que vocês aproveitaram bastante aqui o nosso bate-papo. E para finalizar, aquele recado de sempre, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal para que a gente possa cada dia mais chegar a mais pessoas e que esse papo possa, de repente, trazer uma informação valiosa para alguém, para uma carreira, para uma vida. Então, conto aí com vocês nessa parte, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.